rei Davi foi o maior rei na história de Israel. Olá, meu amigo. Eu queria refletir com você no tema Não Pare de Lutar. Davi era um músico, poeta, um guerreiro, um adorador. Ele foi escolhido por Deus para reinar em Israel. Era um rapaz bonito, sisudo de palavras, como diz a Bíblia. Ele cuidava das ovelhas do seu pai e tinha uma boa aparência. Nós conhecemos a história. Davi foi logo enfrentar o gigante Golias. Aqui quero dar a primeira lição. Quando Deus procura pessoas para o servir, Ele procura as pessoas que se envolvem ou que lutam pelo trabalho. Querido jovem, querida jovem, ame o trabalho. Faça alguma coisa na vida, não pare, seja uma pessoa dedicada nas tarefas de casa, cuide das ovelhas, lave carros, venda jornal, transe cabelo, corte cabelo, faça alguma coisa na vida. O Senhor, quando procura pessoas dispostas para a sua obra, Ele procura sempre alguém que esteja no trabalho. Procure bem ver isso aí na Bíblia. Davi foi chamado quando cuidava das ovelhas do seu pai. E nós conhecemos a história, Deus era com ele enfrentou Golias e venceu. Mas Davi foi ungido pelo profeta Natã quando ele ainda tinha os seus 17 anos de idade. Mas só veio a ser rei quando ele tinha cerca de 30 anos de idade. Ele esperou 14 anos depois de ser ungido como rei, teve paciência de 14 anos. Segunda lição, aprendamos a esperar no tempo de Deus. Vamos evitar os atalhos, os cortamatos, vamos evitar a pressa de ter coisas na vida, a pressa de se dar bem, a pressa do sucesso ou da fama. Muitas das vezes o preço é alto. Davi aguentou 14 longos anos sendo perseguido, portanto, pelo rei Saul. A terceira lição, Davi, quando estava nas batalhas, ele orava muito antes de ir à batalha, pedindo instruções a Deus, permissão a Deus, e por isso a Bíblia diz que Deus deu muitas vitórias a Davi. Aqui está mais uma dica. Antes da escola, antes do negócio, antes do trabalho, nós devemos passar horas a fio com Deus em oração. Agora temos aqui a lição importante. Davi, quando conquistou o reino, teve muitas vitórias, ele agora ficou em casa. No ano em que os reis iam para a guerra, ele ficou em casa e no palácio do seu reinado, ele olhou para fundo e ele viu uma mulher bela, nua, se banhando, e ele cobiçou aquela mulher, violando assim o 9º mandamento. E aquela cobiça foi tão forte que ele quebrou o 7º mandamento, adulterou com aquela mulher. Ele foi quebrar o outro mandamento, matou o marido daquela mulher. Ele quebrou praticamente toda a lei de Deus. Um pecado foi chamando outro pecado, porque Davi não controlou a sua cobiça, o seu desejo, a sua paixão por aquela mulher. Aqui em Salmos capítulo 51, verso 10 diz: ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Por causa dessa maldade que Davi cometeu, em 2 Samuel a Bíblia diz que a espada não se retirou da casa de Davi. Foi o que o profeta disse ao seu servo Davi. A casa de Davi, por causa desses males, tornou-se cheia de problemas. A mulher engravidou, mas o filho morreu. Foi a primeira consequência, morte do seu filho. A segunda consequência, um dos seus filhos, que é Amnon, extirpou Tamar, sua irmã. Veja só, um rei que amava Deus, temia Deus, uma pessoa de um coração grande, enorme, na presença de Deus, agora o mal visita a sua casa. A terceira coisa, Absalão, o seu filho, tentou assaltar o poder do seu pai, matou o seu irmão Amnon e conspirou, como eu dizia, contra Davi. Então, 2 irmãos agora tiram-se vida. E o quarto ponto, Absalão dormiu com as concubinas do seu pai no telhado, à vista de toda a congregação. Davi teve que colher as consequências do seu pecado, que foi a cobiça, a perseguição, o adultério, o homicídio. E Davi voltou-se para Deus, chorou, orou, louvou a Deus e se lamentou em sacos e cinza. E ele escreveu aqui o Salmo 51, que eu queria que você continuasse a ler esse vasto salmo que Davi escreveu, 51,
tem misericórdia de mim, ó Deus, lava-me completamente com hisopo. Deus ouviu a oração de Davi e lhe perdoou. Amado, todos nós somos pecadores, à semelhança de Davi. Mas há uma coisa que nós precisamos aprender. A primeira, não pare de lutar. Não olhe para as suas conquistas no passado. Talvez você é uma pessoa rica, ou famosa, ou poderosa, ou espiritualmente forte. As vitórias do passado não servem para as lutas do presente, nem para as lutas do futuro. Uma vez salvo não significa salvo para sempre. Nós precisamos ir à presença de Deus cada dia da nossa vida, todos os dias da nossa vida, até o nosso último dia. Não devemos parar de vigiar. Diz um ditado: mente desocupada, oficina do diabo. Davi passou aí no telhado, desocupado, apreciando o seu reino, olhando as suas conquistas, se exibindo, se orgulhando que fosse o melhor rei de Israel, sem saber que a seguir viria, portanto, a ruína, a destruição e a queda. Que o Senhor nos ajude para que o nosso coração não seja atraído pela cobiça, pelos desejos pecaminosos, para que nós possamos vigiar a porta do nosso coração constantemente, se ocupar pela oração, se ocupar pelo jejum, se ocupar pela leitura da palavra, se ocupar no testemunho, na salvação de outras almas, para que o nosso coração esteja preenchido pelo Espírito Santo e pela presença de Deus, sendo obedientes a Deus, fugindo do pecado, fugindo do mal, para que desgraças como essas que aconteceram a Davi não visitem a nossa casa. Um grande abraço e vamos orar. Bondoso Deus e Pai, dá-nos discernimento espiritual para compreendermos que nós estamos num grande conflito e que Satanás, o nosso inimigo, está a todo instante procurando uma oportunidade para nos atrair pelo engano do pecado, pela cobiça dos olhos, pela concupiscência da carne, pela soberba, para dar ocasião ao pecado, porque o salário do pecado é a morte, nos levar ao afastamento da Tua presença e à morte. Fica conosco e nos abençoe, para que, se cairmos, nós possamos conseguir nos erguer, assim como foi Davi, nos levantar para a honra e glória do Seu santo nome. Em nome de Jesus, amém.